Olá, pessoa querida! Estamos de volta para a segunda parte do terceiro episódio do nosso querido e amado Vida de Compartilhante. É isso aí, vamos dar continuidade àquele bate-papo mais que especial que iniciamos com a jornalista cultural e editora do Culturadoria, Carol Braga, e o ator, figurinista, professor de teatro e integrante do grupo Oficina Multimédia, Jonathan Horta. Mas se você ainda não deu o play na parte um dessa conversa, pode voltar lá com calma e depois corre aqui que a Érica Pessoa, nossa host, tá te esperando, hein? Carol, para você que divulga esses eventos, né, que tem aí essa, que eu falo que é igual uma missão, viu, Carol? Que você faz uma missão para, inclusive, para nos ajudar, né, nos ajudar como espectadores, né? Como é que foi para você, Carol, sentir essa quebra aí? Porque nós estamos falando aqui de cultura, de cultura e política, mas a gente ainda teve uma pandemia no meio, né? Para poder Nossa. piorar a situação aí, né? Olha, eu tenho pensado muita coisa. Claro que a gente teve que mudar muita coisa na nossa dinâmica aqui, até por uma questão de responsabilidade, né? Outro dia falaram, vamos fazer uma lista de festas de carnaval. Eu falei, não vamos fazer, porque eu acho que o momento não é esse, né? Tem uma questão de responsabilidade também. Mas eu estava te ouvindo falar, acho que tudo que envolve cultura é muito complexo. Porque para nós que trabalhamos com isso, é muito claro o benefício, né? É muito claro o que gera e a transformação que gera gerou nas nossas vidas, e a gente sabe que gera também na vida das outras pessoas. Mas essa percepção de valor, ela não é tão clara. A gente falou aqui da importância do fomento, né, por parte do Estado, em todas as suas esferas, mas eu fiquei refletindo também sobre a importância das pessoas darem valor à cultura. Eu sei que tem um monte de gente que não tem, às vezes não tem dinheiro para comer, né? E aí entra a cultura que, obviamente, não vai estar no início da fila, né? Vai para o fim da fila. Mas quem tem, né? Quem pode, tem que pensar sobre a importância de apoiar o seu artista, né, a importância de comprar um ingresso, de comprar um outro produto, de ajudar numa campanha de financiamento coletivo, né? Porque a arte, ela gera essa transformação que ela é intangível para muita gente, mas para o Jonathan, né, Jonathan, para o Grupo Oficina Multimédia, para a Iônia, mais de 40 anos, é trabalho, né? E ele precisa ser remunerado pelo trabalho. Os artistas precisam ser remunerados pelos trabalhos que eles fazem. Então, eu acho que essa reflexão, ela veio muito forte para mim durante a pandemia, sabe? Que legal a gente poder ver uma live gratuita, bacana, ótimo, mas quem está pagando isso? Né? Quem está pagando o artista? O artista, ele não pode ficar sem receber, sabe? Quando tem um espetáculo, as pessoas ficam esperando a cortesia. Poxa, a cortesia ela vai sair do bolso de alguém. De quem? Né? Verdade. Né? Não, isso é importante demais. Eu fiquei... Esse momento da pandemia, eu acho que é um momento de muita tristeza, né? Acho que essa palavra luto, ela significa para muita coisa, porque são muitas vidas perdidas, né, na sociedade mundial, no Brasil, com esse desgoverno mais ainda. Mas é muito triste mesmo, igual para a arte, para as artes presenciais, faz muito uma falta. Eu acho que os artistas se desdobraram para tentar se adaptar a alguma coisa, para manter sobrevivência, para manter uma divulgação. Mas como a Carol disse, de onde eles vão tirar essa sobrevivência? Nós temos uma perda, dados aí de pesquisa já de muitos profissionais que se desligaram da área cultural no momento de pandemia, que tiveram que abandonar. Tenho amigos, outras opções, buscar né? outras opções, outras oportunidades para fazer essa sobrevivência. A gente não sabe se eles vão voltar depois que essa pandemia der uma melhorada, porque a vida, todo mundo sabe o que é a vida, né? Às vezes 1 ano, 2 anos pode transformar radicalmente o nosso percurso. E como não tem esse, como a Carol disse, esse incentivo, que falta ainda das políticas públicas e falta também da sociedade, porque se você pensa quem está pagando, quem... Então, isso torna um pouco, às vezes, o profissional, a profissão, um pouco mais frágil. E eu acho que isso tem também uma grande ligação com a educação. Que educação é essa que o nosso país constrói? Que educação é essa também que a gente dá da importância da cultura? Eu falo isso porque
a gente tem família muito grande e, assim, sobrinhos nascem toda hora, primos. Nasceu há pouco tempo, né? No meio de uma pandemia, nasceu uma criança. Ela deve ter mais ou menos 1 ano. Com 1 ano, eu já tinha primo levando essa criança no estádio de futebol, no meio de uma pandemia, para torcer para um time. Eu nunca vi na minha família, nem com 1 ano, nem com 5, nem com 10, falando, nossa, eu tenho que levar num teatro para assistir uma peça ou uma dança. Como que meu filho, minha filha ainda não foram ao teatro? Não foram nem até ao cinema. Ainda mais com esse mundo do streaming agora, até o cinema, tá, né? Então eu fico pensando, é por isso, é muito difícil, é uma luta contra uma grande maré. Porque é isso. Como que eu vou disputar... O ingresso do futebol é caro, hein? Caro pra caramba. É caro, hein? Não, e quando eu ouço essa notícia, eu fico mais arrasado, porque às vezes o ingresso do teatro é 10, 20 reais, né? Uma cerveja, 2. E você vai ver, é uma dificuldade para você levar o público, para você mobilizar. Mas eu acho que isso é um histórico, gente. Isso é histórico de educação, isso é histórico da valorização dentro da família, valorização na sociedade. Quantas famílias, às vezes, desvalorizam algum membro que quer ser artista, né? A gente fala sobre isso. A importância que é da mídia, como a Carol, que tem esse trabalho importantíssimo de divulgar a cultura, mas a gente também se faz uma leitura dos últimos jornais e tudo, como que está perdendo espaço, né, Carol? Espaço na televisão. Os cadernos de cultura são cada vez menores, é uma coisa assim que você fica triste, você abre caderno de cultura, antigamente eram uns 10 páginas, hoje em dia são 2, 3. Mas o de polícia tem umas 50, né? Porque também se você não vai para cultura, se as pessoas também não têm essa educação cultural, né? Elas não têm nem oportunidades de transformação. E é uma valorização também. Quando você fala que o da polícia é de 50, é uma valorização desse pensamento. Você vê que a mídia está valorizando divulgar isso. Porque, como a Carol disse, é cada vez maior o número. Se for fazer uma lista de atividades de Belo Horizonte, você pode usar 50 páginas de um jornal de cultura. Você vai ter coisa para colocar. Não dá para fazer tudo, gente. Não dá. Eu sofro. Né, Sabia que para mim é um sofrimento? Para mim é um sofrimento. É um sofrimento. Então, mas a mídia quer valorizar, não. É a polícia. É a polícia que está dando notícia. É a polícia que está dando capa. Mas tem muita cultura aí que poderia estar dando capa. Engraçado que é bom você puxar essa conversa sobre a produção de conteúdo na área de cultura, porque o jornalismo, de maneira geral, mas vamos falar do jornalismo cultural que interessa para a gente aqui, é uma atividade artesanal. Né? Ainda não existe um robô que eu conecto ele aqui no Culturadoria e tudo que eu falar, vai robô, escreve, ele vai falar, não, tem gente colocando isso, tem gente filtrando isso, e gente é trabalhador, e gente precisa ser remunerada. Aí o negócio fica complexo, né? Igual eu falei, não é complicado. Eu gosto dessa diferença. Uma coisa, quando é complicado, eu acho que o complicado você consegue uma solução mais rápido e mais clara do que é o complexo. A cultura ela é complexa, ela não se encaixa em quase nada. Você pegar metodologias de negócio e vai aplicar na área da cultura, você vai ver que não se encaixa, funciona. Porque a gente tem particularidades. Né? A gente está falando aqui do meu negócio, né? Que é jornalismo, mas isso se aplica no teatro, se aplica na música, principalmente quem faz coisa que não está no mainstream. E aí tem uma coisa, Joana, que eu fico pensando muito sobre essa percepção de valor, né? Esse exemplo do futebol é ótimo. Por que existe essa percepção de valor de que o campo de futebol gera uma certa transformação e pagar R$10 para ver uma peça de teatro não gera? Por que tem gente que guarda dinheiro, às vezes meses, para ir numa festa de entretenimento sertanejo, que é muito mais caro do que até, inclusive, o ingresso de futebol, mas para isso paga, e para ir no teatro. Então, assim, são perguntas que eu sempre me faço, assim, que ponto que a gente não soube ou a gerar esse valor, passar para as pessoas que se eu consumo cultura, eu vou ser uma pessoa mais interessante, eu vou ser uma pessoa mais criativa, eu vou ser uma pessoa que tem uma inteligência emocional para lidar com certos temas, que é como se fosse uma ginástica, né? Uma musculatura mesmo para lidar com isso. A cultura faz isso nas pessoas, traz essa transformação. Só que as pessoas acham que quando vão ao teatro, elas estão indo simplesmente para divertir, não para trazer essas outras transformações. Mas, gente, se a gente for pensar, hoje a gente teve mais cedo lá na empresa uma reunião com uma das escolas que a gente atende, que é o CNSD. E a gente estava conversando com a diretora e ela falando assim de uma forma muito enfática, até ficou emocionada na hora que ela estava conversando com a gente e dizendo, olha, para mim é doído ver que uma criança
de 5, 7 anos não vai poder começar a vir à aula agora, né? Mas que essa mesma criança, ela pode ir para o shopping, ela deu até o exemplo do futebol também, né? Pode ir para o campo de futebol, pode ir para um Mineirão monte tava de cheio coisa. ontem. O pai leva, mas o menino não pode vir para a escola, né? E aí ela até lembrou, assim, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos falando de cultura, mas a educação e a cultura estão conectadinhas ali, né? Andando junto, caminhando junto. E aí ela falando, olha, a escola foi a primeira coisa que fechou na pandemia e foi a última a abrir, né? E aí eu lembrei de um cliente nosso lá de Fortaleza, que ele também era ele também é uma escola, e ele falando, olha, aqui na escola a gente foi o primeiro a fechar, não, o governo não deixava a gente abrir, mas os meninos estavam tudo na praia. Tudo misturado lá na areia, né? Tudo lá brincando como se nada não tivesse aí uma doença, não tivesse um Covid. E aí acho até bacana também uma coisa que você falou aí, Carol, de, né, não vou fazer um conteúdo de festas de carnaval porque esse não é o momento. E o Jonathan, a Ione e o Henrique também tiveram coragem de fazer agora, de cancelar o VAC, né, o Jonathan? A gente teve que adiar, né? A gente até adiou a edição porque a gente acreditava que ia conseguir realizar. A ideia era realizar presencialmente, porque a gente está ávido por essa volta do presencial na arte, né? No teatro, na dança, na música. Mudamos até o formato da edição, mas a gente se deparou com um número que avançou, que cresce assustadoramente. Você vai olhar para os números aí, os infectologistas, a ciência nos avisando, cuidado, temos que retomar, temos que redobrar os cuidados. Então a gente fala, nós não temos condições para poder manter. É colocar a gente em risco da produção, é colocar o público em risco, é colocar o artista. É um evento que tem pouco financiamento financeiro, então não consegue dar uma condição de teste para a equipe, de teste para os artistas. Então, nós não podemos, é uma questão de mesmo de saúde pública. Então, aí, nesse momento, a gente prefere esperar. Acho que estamos sentindo falta, mas a gente tem que esperar, né, em algum momento. Tudo tem que ser feito com mais tranquilidade e mais segurança para a gente. Se fôssemos um país que estivesse avançando mais até nessa questão de testes para as pessoas, hoje em dia nós não temos teste disponível, parece que a rede particular está impossível de fazer teste nesse momento, você assusta com a dificuldade, então o VAC teve que ser adiado, mas a gente pretende ainda realizar, porque era a edição de 15 anos, são 15 anos aí, né, realizando. Mas eu acho também que essa é triste pra gente, mas também como eu volto a repetir, não é só uma tristeza nossa, não é só a arte que está sofrendo. Nós temos um mundo. Se a gente olha aí para essas questões de empresa, né, indústrias, lojas fechadas, restaurantes, perda de familiares. Então, assim, é um momento muito pesado, acho que para toda a sociedade. E quem finge que não tá vendo e tenta passar por cima e tenta fazer, sei lá, um campo de futebol lotado, eu acho que é meio assim, uma alienação, que é tudo que a arte e a cultura combatem, né? Perfeito. Não dá para ser alienado, né, gente? Não. A gente precisa realmente... tem muitos momentos da nossa vida que a gente precisa ter o pé fincado no chão mesmo, né? Dar real mesmo nas situações. Bom, eu tô amando o bate-papo aqui. A gente podia ficar aqui um tempão, né? Vontade de virar e falar, Carol, aqui, ó, nós vamos terminar o podcast, mas Jonathan vai ficar aqui, eu, você daí, nós vamos abrir uma cerveja que vai bater um papo, né? Porque tá maravilhoso. Mas, bom, como a gente tem um tempo, né, restrito aqui, eu queria aproveitar antes, né, a gente fazer uma finalização, mas eu gostaria que vocês pudessem, então, dizer aí pra gente o que na cabeça de vocês, ou nesse momento aí, o que vocês estão vendo, o que é, e dessa retomada já de alguns eventos, algumas ações aqui em Belo Horizonte de cultura, o que para vocês nesse momento é imperdível, né? Seja aí um filme, alguma coisa que vocês estão vendo que está sendo produzida, e que vocês deixem aí um último recado aí, né, sobre a nossa cultura em Belo Horizonte e sobre os nossos caminhos aí. Estou ansiosa pelas notícias do VAC, viu, João? Quando tiver aí, você, por favor, me conte. Eu acho que neste momento, não sei quando as pessoas vão ouvir o nosso podcast, né? Mas eu queria dar a dica de algumas exposições e ações lá no centro, ali na região da Praça da Liberdade.
Tem duas coisas bem bacanas ali. Primeiro é uma exposição que faz uma homenagem para o rock, né, o rock brasileiro, os 40 anos do rock brasileiro, que está ocupando o CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, com diversas ações, tem peça de teatro, tem show, tem exposição, mas eu recomendo ressaltando assim, se você tiver com sintomas gripais, encontrou com alguém que positivou, não vá, por favor, por você e pelo outro, né? Não vá, eu estou aqui falando o que tem, né? Mas aí a responsabilidade de cada um, né? E uma outra coisa que eu vou ver amanhã, que eu não vi ainda, mas que me parece que é bem legal, é uma exposição também que vai abrir no Centro Cultural do Minas Tênis Clube, que presta uma homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina. Que legal. O Márcio Borges, que cuidou dessa curadoria, é uma exposição que, enfim, a partir de objetos e tal, convida o espectador a uma imersão na obra do Clube da Esquina. Eu estou bem curiosa, eu acho que isso vai ser legal, vai ficar até março lá no Centro Cultural do Minas. Boa. Ótimas indicações. Eu Também fiquei com gostei. vontade de ver as duas exposições, Carol. E Que ótimo. uma coisa que nessa pandemia, que eu me aproximei e que eu me aproximei não, já o fazia, né? Eu sempre li muito, mas eu vou te dizer que nesse momento pandêmico eu aproveitei para ler mais. Que eu acho que a literatura ajuda também a construir novos mundos, né? Você lê a letra ali no papel e você viaja internamente. Tenho, inclusive, escutado bastante podcast sobre literatura, sobre escritores. Então, eu daria essa dica, sabe? De aproveitar, porque como Carol disse, às vezes a gente não está podendo ter o presencial, está com sintoma gripal, é melhor ficar em casa. Você não vai poder ir nem numa exposição, vai ficar se sentindo inseguro. Mas eu acho que aí aproveita esse momento para ler. Tem muita literatura incrível que está sendo produzida agora, que foi produzida há séculos aí. Tem homens já escrevendo sobre o homem há muitos anos e está parecidíssimo até hoje, né? Quando a gente lê Dostoiévski, a gente leva um susto, como que a gente não mudou titica de nada, né? Então eu diria isso. Também agora, gente, é um ano, né, que para o multimédia é importante, que a gente está comemorando 45 anos, então a gente está produzindo um livro para comemorar esses 45 anos, então provavelmente no final do ano sai esse livro, então eu também diria para seguir a gente lá, para ter notícias desse livro, poder acompanhar essa história, né, valorizar, Carol até ressaltou isso aqui, de valorizar os nossos artistas, que estão querendo se manter em Belo Horizonte, construindo essa cultura dessa cidade. Então, valorizar mesmo, ver, assistir, ler os livros, ir nas exposições, utilizar desses equipamentos culturais que a gente tem, porque isso também mantém eles vigorosos para poder produzir cada vez mais coisa. E tem muito cinema acontecendo, muito legal, né, para poder assistir. Acho que o teatro está começando a retomar, né? Mas eu diria que a volta para o teatro tem que ser se você tem que estar seguro, com segurança, sem aglomeração, público reduzido, sim, porque nós não podemos aglomerar. Uso de máscaras com qualidade, tem máscaras específicas para espaço fechado. E outra questão também é a exigência do cartão de vacinação, que a gente precisa de vacinar, tem que dar esse crédito para a ciência para poder ver se a gente manda embora esse vírus aí. Não sei, os cientistas não acham que a gente vai conseguir mandar, não, mas eu sempre acredito, artista sempre acredita no impossível. Carol, você eu queria acrescentar falar que você falou da literatura, e aí eu lembrei, outro dia eu li sobre o livro da Carla Madeira, que é daqui de Belo Horizonte, uma escritora daqui de Belo Horizonte, foi o segundo livro nacional mais lido de 2021. Uau. O livro se chama Tudo é Rio. A Carla é uma profissional que eu admiro, assim, muito, me inspirei muito nela, né? Porque ela é publicitária, de carreira reconhecida e que está agora, já tem 3 livros publicados, então deixa a dica aí do Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu li também recentemente, acho que deve virar série, filme, uma coisa assim. E que fica a dica aí, ó, gente de Belo Horizonte. A Carla é um exemplo de gente que é muito competente, que não saiu de Belo Horizonte, que tem uma das maiores agências de publicidade aqui de Belo Horizonte, né? E agora está na literatura, está escrevendo novela também, essa novela das 8, a Carla é uma das pessoas que escreve, que a gente daqui, que transformou aqui. E que transformam as outras coisas a partir daqui também.
Então, eu quero aproveitar também e dar uma dica, assim, de um trabalho que é o do Odilon Esteves, que ele manteve aí durante a pandemia, apresentações, né, online. Ele gosta muito de recitar, né, Cecília Meirelles. Então, ele tem feito um trabalho muito legal. Então, indicar aqui, né, para acompanhar lá o trabalho do Odilon e tudo mais. E agora, gente, já que você falou de Clube da Esquina, Carol, acho que há uns 20 dias atrás, a Orquestra Ouro Preto gravou com o Milton Nascimento. Foi muito emocionante. E tá aí no YouTube, muito fácil de acessar. E música de extrema qualidade, né? O maestro Rodrigo Toffolo é sempre muito cuidadoso, muito detalhista com tudo que ele produz. Então, imagina, né, Rodrigo se juntando aí com o Milton Nascimento, que maravilha, né, que surgiu aí desse encontro. Então, fica a dica, é só entrar lá no YouTube para poder assistir Orquestra Ouro Preto e Milton Nascimento. Então, vou aproveitar para dar a dica aqui também. Apesar da curadoria de cultura, é feita na culturadoria da Carol Braga, viu, gente? Isso mesmo, gente. Pode me achar lá. Bom, quero mais uma vez agradecer, Jonathan, que eu posso chamar de meu amigo, de uma pessoa que eu admiro muito aí nesse tempo que a gente está junto. Hoje o Jonathan lembrou aqui, Carol, que já tem 11 anos que eles me deram essa oportunidade de vivenciar o VAC com eles, né, na parte de assessoria, de comunicação. Então, assim, fico muito feliz de você ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Mando meu abraço, meu beijo, meu abraço afetuoso para a Ione, para o Henrique. Obrigada. E estamos aí esperando mesmo esse momento em que a gente vai poder se encontrar aí de novo no verão. E também do que vai vir aí, que eu estou muito curiosa, do que vai vir aí no GOM esse ano, né? Dos 45. A gente que agradece, Érica. Agradece porque a Érica é aquela parceira que sempre acreditou no projeto, né? Que nos foi apresentada através do feed, inclusive, né? Da Adriana Banana, Carla Lobo. Keila, né? Que trouxe você através do contato com o feed. E que tomou, como você fala, né? O time vestiu a camisa do evento. Sempre está com a gente nos momentos alegres, nos momentos difíceis, que todo evento, festival passa por isso. Então, a gente agradece por essa oportunidade de falar aqui sobre cultura, que é isso que mexe com o nosso estômago. Te indico, chame mais pessoas de cultura. A gente tem muita gente para poder vir aqui conversar com você, que vai trazer assuntos interessantes. E muito obrigado a quem nos assistiu, quem nos ouviu, né? Que vocês, quem nos assistiu e que nos ouviu, que tomara que consiga continuar aí usufruindo dessa cultura belo-horizontina e mineira que é tão rica. E, aliás, gente, isso é um negócio que aqui em Minas, em Belo Horizonte especialmente, é maravilhoso, viu? Que a gente fala que Belo Horizonte é um ovo. Então, você viu, né? Fulano, ciclano, que me indicou, que falou. Aí, depois a gente vira amigo, assim, para sempre. Isso é muito daqui, esse aconchego, esse afeto. Nós estamos entre as montanhas, é difícil passar para lá, mas também, pelo menos, tem esse lado bom, né? Que no meio da montanha, assim, entre as montanhas, a gente fica todo mundo aqui bem juntinho. E até me lembrei que esses dias, há um tempo atrás, eu fiz uma viagem a Portugal e eu estava em Évora. E Évora deve ter, tipo assim, 6 mil habitantes. E eu, numa mesa de jantar, comecei a falar, não, Belo Horizonte é a minha cidade. Aí conta essa história, que a gente brinca que é um ovo e tal, que é muito pequeno, que todo mundo se conhece. Aí ficou todo mundo me olhando e falou, mas quantos habitantes tem lá? Aí eu falei, deve ter aí, uns 4 milhões, contando as cidades que estão perto. Aí eles ficaram olhando para minha cara assim, chocados. Como que com 4 milhões alguém pode se conhecer? Né? Tanta gente se conhece. Aí eles falaram, não, porque aqui tem 6 mil e não é muito assim. Né? Eu falei, não, mas é porque lá a gente tem esse afeto mesmo. Isso faz parte, não só do jeito do brasileiro, mas lá em Minas, em Belo Horizonte, então, nem se fala. É muito, muito isso. E aí, nessas histórias também de encontrar, eu sou muito grata, Carol, por ter te encontrado aí, né, nesse caminho, principalmente da comunicação, de poder aprender muito com você, não só nesses nossos encontros que a gente tem, mas podendo ler aquilo que você escreve, a sua visão da cultura, que eu acho que esse trabalho, né, do jornalismo cultural, essa tradução
né, para a gente que é espectador, né, a tradução daquilo que você experimenta, e eu já ia comentar essa história da culturadoria, como que, e você falou do jeito artesanal de se escrever, né, do jornalismo cultural, e eu ia até complementar, é tão artesanal que não dá para um jornalista de cultura escrever sobre algo que ele não viu, por exemplo, né? Você acabou de fazer um post aí sobre um filme, certamente, né? Eu sei que você foi lá, assistiu primeiro para depois poder falar, né? Um espetáculo, né? Vai lá, assiste primeiro. Então, assim, não é simplesmente sentei e escrevi, né? Então, tem realmente uma culturadoria, um trabalho aí artesanal e que precisa ser muito valorizado. E como eu falei, eu enxergo no Culturadoria, em você especialmente, né? Que é a mãe aí do Culturadoria, essa missão e esse cuidado, né? Essa missão de valorizar a cultura, mas também essa missão de nos educar para a cultura. Então, quero te agradecer muito de novo por a gente. É a segunda vez, viu, gente, que Carol vem no Vida. E quero muito te agradecer por ter, né, nos doado aí esse tempo e, né, e esse carinho e esse aprendizado. Obrigada mesmo, viu, Carol? Ô, Érica, obrigada. É muito bom assim ouvir, né? Às vezes, quando a gente fica fazendo, a gente perde noção, né, assim, do impacto que o nosso trabalho tem. Né? Não é fácil, né, segurar, e sozinha também eu acho que tem que ter mais vozes, é por isso que já desde setembro a gente está montando aqui do Culturadoria uma rede de culturadores, né? Eu Lindo. quero passar essa paixão pela cultura, essa importância de olhar com carinho, com atenção, com crítica, com análise, né, com reflexão para a produção cultural, para outras pessoas. Felizmente, eu tenho um grupo que está cada vez mais unido, né, nesse propósito. Estão se formando jornalistas culturais. Eu acho que a minha missão também está um pouco nesse lugar, né? Não só eu, né, mas ampliar esse olhar, porque eu não vou fazer isso para o resto da vida, né? Eu não sou eterna, né? Então, que outras pessoas tenham essa mesma paixão pelo jornalismo cultural, e é isso que eu pretendo com essa rede de culturadores. E que a gente consiga, enfim, abarcar e comentar o máximo possível, porque a produção é efervescente, o jornalismo cultural ele faz parte dessa cadeia. Então, é muito bom ouvir você falar sobre né, como que a culturadoria chega para você, como que o meu trabalho chega para você, porque isso me motiva a continuar, não só a escrever, mas também nesse propósito de formar novos jornalistas culturais. Obrigada, muito obrigada, Jonathan, obrigada, é sempre bom conversar com você também, a gente já fez isso várias vezes. Obrigado, né? Carol. Eu tô pensando aqui agora enquanto você falava, porque eu comecei no teatro em 2001, né? Inclusive, estou fazendo 21 anos aí de teatro profissionalmente, né? Porque antes eu já Tá trabalhava... na maioridade mesmo agora, né? E eu lembrei que você começou, né? Você falou aqui, né? Começou lá com a Casa de Bernarda Alba, que também é o espetáculo que eu estreiei. Então, Carol fez a nossa assessoria de imprensa de A Casa de Bernarda Alba junto com o Paulo Azevedo, né, Carol? Que emocionante. Então aí, né? 21 anos aí se dedicando à Não, cultura. não sei se a Erika viu, ela tá falando Boca de Ouro, adoro Boca de Ouro, mas assim, para mim não se aproxima da Casa de Bernarda Alba. Casa de Bernarda Alba era uma coisa. Casa de Bernarda Alba tinha que entrar para assim, os anais do teatro mineiro, uma das coisas mais bonitas que eu já vi nos últimos 20 anos. Quando é que estreou a Casa de Bernarda Alba? Foi 2001, 2002? 2001 estreou o Bernarda Alba, fez 20 anos ano passado, né? Ano 2021 Nossa, fez 20 anos de estreia. Aquilo. Era impressionante. Foi o meu primeiro espetáculo profissional. Então eu já que estreiei massa. com esse espetáculo aí que Carol tá falando, que era uma coisa. Fazia era uma Bernarda coisa Alba, e fazia entre Bernarda janelas. Era incrível. O Multimédia é esse grupo, né? Eu tenho um carinho, eu falo sempre da Ione do Multimédia, porque eu acho emocionante a trajetória desse grupo de juntar linguagem. 45 anos construindo sem parar. Ione vai fazer 40 anos de direção. Uma mulher contínua à frente, é raro no nosso país. E ela é uma cabeça, assim, incrível. Quem não conhece, conheça. E obrigado, viu, Carol? Bom demais te encontrar, mesmo que seja com essa tela aí entre a gente, mas muito bom. Mas até com a tela, né, a gente consegue sentir essa energia, né? Carol toda assim, muito bom. Adoro, adoro.
Bom, pessoa querida, muito obrigada por você ter chegado até aqui, nos ouvindo aqui no podcast, nos canais de stream. E também para quem assistiu aqui ao vivo pelo Instagram do @Pessoa Comunicação. Muito obrigada, de verdade. E quero agradecer o pessoal aqui do Estúdio 767, que nos recebe sempre aqui com o maior carinho. Quero também dizer que você pode nos acompanhar lá pelo YouTube, você pode nos acompanhar no Instagram e também lá nos nossos canais. Depois o pessoal vai colocar aqui para que você possa acessar, nos acompanhar. E se você tiver também algum tema que você queira nos sugerir ou pessoas para poder compartilhar conosco essa história assim, né? Essa essência de vida real, genuína, pode nos mandar no pessoa@pessoacomunicação.com.br. Vai ser um prazer poder ouvir, ler aí as suas mensagens. Então, muitíssimo obrigada. Até o próximo Vida de Compartilhante.